Então é isso, gente. Vamos começar a aula. Só terminando a parte de gêneros literários aqui. Se der algum problema, liguem o microfone, porque eu não vou estar vendo, né? Vou compartilhar minha janela. Prontinho, eu acho que vocês estão vendo. Agora a gente vai... não, agora que está apresentando. Pronto. Agora a gente só vai terminar essa parte de gêneros literários. Bem rapidinho, eu acho que a gente parou em gênero épico. Falamos sobre o dramático. O gênero lírico, isso. O gênero épico foi. Ok. Então, assim, gente, o gênero lírico, ele tem um nome de lírico por causa da lira, que é um instrumento musical da Grécia Antiga, que era usada bastante, tipo assim, o pessoal estava reunido numa sala, aí eles ficavam tocando a lira e declamando poesias. E daí que veio esse gênero. Então, esse tipo de texto literário em que era declamado naqueles reuniões em que tinha alguém tocando a lira e alguém declamando a poesia. A poesia, não, o texto literário, né? Então a gente tem aqui que, exatamente por causa dessa relação original, a relação da origem com a música, já que é um instrumento musical, a gente tem essa grande relação entre o gênero lírico com a música. E essa relação, ela se mostra atualmente na poesia, porque esse gênero lírico atualmente pode ser considerado poesia, viu? É a mesma coisa que a gente falou na outra aula, sobre que antes o gênero épico é chamado de gênero épico, mas hoje em dia o melhor nome é gênero narrativo. E é a mesma coisa, antes é gênero lírico, hoje em dia é melhor falar poesia, porque não tem todas as características do gênero no passado, né? Nesse gênero lírico. Como, por exemplo, não é mais usada a lira, né? E aí, assim, a gente tem que... O que diferencia o gênero lírico do gênero épico? É o fato de ter rimas? Não. É o fato de estar em forma de estrofes, de versos? Não. Na verdade, o que diferencia ele é que nesse gênero, o autor, que é nem o autor, ele é chamado de eu lírico, que é a pessoa que está falando nesse texto, não necessariamente é o autor, não necessariamente o autor está sentindo aquilo, normalmente ele está, mas não é necessariamente o autor, a gente chama de eu lírico. É quando o eu lírico é a chance dele demonstrar tudo que ele está sentindo, expressar tudo que ele está sentindo da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele quer expressar, usar a palavra de forma poética, de forma artística, para expressar os sentimentos, as emoções e as impressões do eu lírico. Então, quando você vê um texto muito carregado em emoção, você lê esse texto e fala assim, nossa, o cara que escreveu esse texto estava muito triste, meu Deus. É um gênero lírico, um grande indício de um texto lírico, por causa que tem essa questão de expressar os sentimentos. Eu coloquei esses poemas aqui, que são muito bonitos. Eu amo esse da Ismália. É um poema sobre suicídio. Na verdade, é sobre loucura e suicídio. Eu gosto muito como ele é escrito. Ele me deixa triste de ler. Mas é bem bonito e mostra bem o sentimento do autor quando ele escreveu esse texto. Dá para sentir essa questão da depressão, da tristeza, eu acho muito bonito. E também da loucura, né? O que a loucura, os problemas psíquicos fazem com a gente. Aqui mostram o Canção do Exílio, é uma expressão do sentimento do autor, que era a saudade do Brasil, já que ele estava exilado. E aqui a Via Láctea é o autor, o Olavo Bilac, falando um pouco sobre a saudade, sobre a Via Láctea, né? Na verdade, sobre o que é amar. Né, o sentimento de amar, como é amar, né, a impressão dele do que é amar, que é falar com as estrelas, basicamente. Sobre os tipos, vocês não precisam decorar isso aqui, eu só coloquei para vocês terem uma ideia. Só o soneto que eu recomendo decorar, mas é facinho, é só decorar 2 quartetos, 2 tercetos, 2 quartetos, 2 tercetos. Por que é fácil reconhecer? Por que é fácil, porque é bom, na verdade, decorar esses 2 quartetos, 2 tercetos? Porque quando você vê na prova um poema, você já olha, é um soneto? Se for um soneto, já suspeita. Ou é um texto bem antigo, tipo clássico, assim,
mais antigo, sabe? Porque o soneto é um dos textos mais comuns antigamente. A gente vai ver mais pra frente. Só que ele era, por regra, antigamente. Para ser um poema tinha que ser soneto, basicamente. Mas antigamente na literatura brasileira. E também suspeita de Vinícius de Moraes. A gente só tem poucas exceções que usam um soneto mais nos tempos atuais, que eu até coloquei aqui, que é o Vinícius de Moraes. Ele usa o soneto, ele é sonetista, e o soneto deixou de ser usado, era, na verdade, uma das grandes críticas da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna falava que não queria usar os sonetos, queria fugir dessa regra, tanto que eles nem usavam. Basicamente, o Oswaldo de Andrade fez até um poema criticando o soneto. E o parnasianismo ditava, falava assim, não, tem que usar soneto, por causa que eles defendiam a arte pela arte. Outro que usava soneto era o Luís de Camões, e só sobre essa questão do soneto é porque eles consideravam que o soneto era o padrão greco-romano de perfeição, e o soneto ainda decassílabo. Aí eu não sei se vocês lembram, na aula passada, não sei se foi na aula passada, mas aquela música Quereres, do Caetano Veloso, ele fala, quando queres liberdade, sou decassílabo, acho que é alguma coisa assim, tá falando exatamente sobre a questão do ter um padrãozinho perfeito. Sobre as características do gênero lírico, eu acho que isso aqui é bem tranquilo, que é dividido em verso e estrofe. A rima é basicamente uma coincidência sonora. Normalmente ela vai usar as figuras de linguagem sonora, então a literação e a assonância. A rima é uma grande... A rima, ela representa a musicalidade do texto, e a gente tem essas classificações de rima pobre, rica e preciosa. A rima pobre é quando tipo assim, a coincidência sonora é feita entre palavras da mesma classe gramatical. Então, por exemplo, amar e beijar. Então, dá para ver que é tipo assim, a pessoa é mais fácil, né? Você rimar amar com beijar por causa que termina com ar, então é bem mais tranquilo, que tem as mesmas terminações verbais. É rica quando a rima, quando as duas palavras que terminam do mesmo jeito, mais ou menos assim, elas são de classes gramaticais diferentes. Então, por exemplo, um é um adjetivo, o outro é um pronome. Eu não coloquei exemplo aqui, mas eu posso depois procurar. Mas é só procurar no Google que é mais fácil. E a preciosa é quando ainda é três, é uma rima com 3 palavras e as 3 palavras de classes diferentes. Normalmente você acha preciosa só no parnasianismo, né? Porque eles consideravam muito esse negócio de ter rima preciosa. E sobre a métrica, gente, eu coloquei isso só de curiosidade, basicamente. E porque tem algumas questões da Undesp que cobram isso, mas eles não cobram exatamente para separar as sílabas. Basicamente, na poesia existe uma separação de sílabas, só que não é a mesma coisa que a separação de sílabas gramaticais. É diferente. Mas é basicamente isso, mas tem regras diferentes. Não tentem separar as sílabas da mesma forma que faz na gramática, viu? E a função dessa métrica, dessa separação de sílabas na poesia, é basicamente formar as rimas. E vocês não precisam saber, só precisam saber que existe e que tem uma coisa chamada poema decassílabo, que é quando tem 10 sílabas. Então, lembrar, soneto, que é 2 quartetos, 2 tercetos, e decassílabo. Quando você vê um soneto, começar a pensar, será que essa pessoa está querendo obedecer aos padrões de beleza clássico romano? E aí, se alguma questão, Enem não cobra isso, tá? Mas se alguma questão, por exemplo, eu vi numa questão da Unesp, falando sobre poemas decassílabos, só pensa assim, poema decassílabo é uma característica de poetas mais clássicos, como Parnasianismo e Luís de Camões, mas o Vinícius de Moraes também é um grande sonetista. Os poemas dele são basicamente sonetos. Sobre os textos híbridos, eu coloquei alguns exemplos, porque eu acho que é um pouco a cara do Enem falar sobre eles. Sobre Morte e Vida Severina, ele é um texto inteiramente em poesia, então, assim, tem versos, tem rimas, é tudo bonitinho, só que ele predomina nele o gênero épico. Então você fica assim, uai, mas espera aí. Basicamente o que aconteceu aqui é a mistura de gêneros. Teve uma mistura do gênero híbrido com teve a mistura do gênero épico com o gênero lírico. Mas qual é? Depende do trecho. Então, por isso que o Enem, se fosse cobrar, ia falar assim, nesse trecho, qual é o gênero literário predominante? Aí você ia ver, ele está demonstrando a opinião, o sentimento do autor nesse texto? Não, ele está demonstrando, narrando a história do personagem, né? Porque tem um personagem que é o Severino. E aí você vê e você interpreta. Então, é basicamente para você definir o gênero literário, você tem que interpretar o texto. Juca Pirama conta uma história de um indígena
de um nativo, indígena não é uma palavra muito boa, de um nativo, e basicamente ele conta a história desse nativo, mas é também em forma de poesia. Só que nesse texto, na maior parte dele, é o gênero lírico, porque tem a expressão de vários sentimentos, de várias ideias. Por mais que esteja contando uma história, tem a expressão de muitos pensamentos e sentimentos. Você lê o texto, você percebe o que o autor está querendo passar. E Odisseia e Ilíada, que é o grande exemplo de texto épico, porque predomina nele inteiro o texto épico, porém é em forma de poesia. Então tem um pouco de gênero lírico, mas é um gênero épico, na verdade. E aqui eu terminando agora sim a aula, que eu até coloquei essa piada aqui em homenagem àqueles os livros que eu falei, né, de Percy Jackson, Divergente, que é a coisa que eu fiz na adolescência foi sofrer por macho literário que não existe. E aí, eu acho que só falta 5 minutos, mas foi bom que a gente terminou o gênero literários. Eu acho que dá para começar trovadorismo e humanismo, eu acho que dá para chegar até o contexto histórico. E na aula que vem eu termino trovadorismo e humanismo, e eu acho que eu já pego o classicismo. Vamos lá. Então, ok. Agora a gente terminou as características, as coisas mais introdutórias da literatura, essa questão dos tipos de gênero, o que é literatura, as funções da literatura. Agora a gente vai entrar nas escolas literárias de verdade. E aí eu pergunto para vocês, qual foi a primeira escola literária? Aí para responder essa pergunta, depende. Você está considerando o quê? A literatura mundial, a literatura portuguesa ou a literatura brasileira? Pela literatura brasileira, a primeira vai ser o quinhentismo. Pela literatura portuguesa, vai ser a primeira trovadorismo. Pela literatura mundial, eu nem sei, para falar a verdade. Mas, como no Enem cobra basicamente a literatura brasileira, e assim, se cobrar a literatura portuguesa, vai ser muito fraco, eu vou falar do trovadorismo, não vou aprofundar muito, mas eu acho interessante falar um pouco sobre ele, porque é uma escola bastante interessante. E para falar do trovadorismo, a gente vai ter que aprofundar muito no contexto histórico. Porque quando você entende o contexto histórico, você não. Porque trovadorismo você não precisa decorar o nome dos autores, mas você precisa saber as características. E quando você entende o contexto histórico, as características ficam muito dinâmico, fica muito mais fácil. Então, assim, um roteiro da aula, basicamente, contexto histórico, escritores e por aí vai. Mas a gente só vai chegar até contexto histórico, basicamente, no trovadorismo. E aí, agora, começando, né? O trovadorismo o nome trovadorismo vem da palavra trovas, que é cantiga. Cantiga é basicamente uma poesia cantada, uma poesia que se dá para cantar, que o aspecto que a poesia é um gênero lírico, a poesia faz parte do gênero lírico, né? Que o aspecto da musicalidade desse texto do gênero lírico tá muito exacerbado, tá muito forte, você consegue cantar muito fácil. E isso é uma característica muito importante das produções literárias do trovadorismo, porque as pessoas não sabiam ler. Então a gente já vai falar um pouco sobre isso no contexto histórico, mas basicamente o contexto histórico é o do feudalismo, da Idade Média, né? Eu não coloquei aqui, mas feudalismo está relacionado com a Idade Média. Lembrando, Idade Média não é a mesma coisa que feudalismo. Feudalismo é um sistema de organização social, política e econômica, e Idade Média é um período da história. Mas eu coloquei já o feudalismo para falar sobre essa questão da pirâmide social, que é fixa, basicamente não tem muita mobilidade, tem raras exceções que tem mobilidade, mas basicamente é fixa, regida pela religiosidade, ou seja, os clérigos têm poder, tem muito poder no feudalismo, muito, mas muito poder, tem muita influência, e essa questão agrícola, então o ambiente predominante nos textos dos trovadorescos é o ambiente agrícola, é o ambiente rural. Mas cuidado, eles não valorizam essa natureza. Quem faz isso é basicamente o arcadismo. Eles não fazem esse negócio, a natureza é perfeita, é maravilhosa. Não, é só o ambiente daquela história, por causa que é o ambiente que todo mundo estava vivendo. As cidades eram mínimas, e quem vivia nas cidades era gente, assassinos, pessoas perigosas. E eram exceções também.
E sobre o teocentrismo, em que a figura de Deus é onisciente e onipresente, então você vê Deus na maior parte dos textos. E você fala assim, é porque eles queriam falar de Deus para a igreja, não sei lá, censurar eles. Um pouco, mas é também porque Deus estava em todo o contexto deles. Deus estava onipresente, estava em tudo que estava na vida dele, tinha alguma coisa de Deus. Tanto que tem essa questão de que a igreja invade o âmbito privado das famílias, a igreja dita a sexualidade das famílias, né? Eu lembro de um professor meu explicando isso e é muito verdade. Então, assim, Deus está tão intrínseco nessa sociedade que ele chega até nas produções culturais, que é os textos. E aí agora a gente vai para a coisa mais importante, vocês têm que lembrar, trovadorismo. Pensem, Idade Média, quem sabia ler? Basicamente a igreja. E os nobres? Tá, alguns nobres sabiam ler, mas não era a maioria. E não era a maioria porque não era a maioria que tinha interesse. Aqueles que tinham interesse, aqueles que tinham realmente muita condição, os reis realmente sabiam ler, mas não eram todos os nobres que queriam saber ler, porque ler não era uma coisa tão essencial como a gente considera hoje. Não era um trem assim, meu Deus, não, você tem que saber ler, você tem que saber apenas, tipo assim, é o básico para você ser aceito, conseguir um emprego, essas coisas. Não era. Você vivia no campo, você plantava, para ser plantado, você não precisava necessariamente ler. Então, quem controlava o conhecimento, o saber, era a igreja, porque a igreja tinha as bibliotecas, tinha o conhecimento arquivado. Isso é até uma referência interessante. Qual o poder da literatura? O poder da literatura é tão grande que só pela igreja só pelo fato da igreja controlar o saber da leitura, ela já tinha um poder incrível. Tem um rei, é o Carlos... gente, eu não vou lembrar. Mas teve um rei que eu lembro que ele fez uma reforma, e nessa reforma ele obrigou os religiosos a ensinarem uma parte da população a ler, porque ele acreditava que a igreja estava com muito poder mantendo essa questão da leitura. Então ele ficava indignado, pensando que, tipo assim, se ele tivesse uma carta e ele precisasse ler, ia ter um clérigo lendo para ele. Ele não ia poder lá e ler a carta. E isso dá muito poder pro clérigo. Imagina se ele muda a informação. Se ele fala assim, não, tal país falou que vai declarar guerra contra você se você não fizer isso. E, tipo, na verdade, o país está querendo paz. O clérigo poderia fazer isso, porque ele detém o poder da leitura. Então, gente, ler é um poder muito grande. E quando a gente tem um governo que quer taxar os livros, você vê o que eles querem fazer na verdade, né? Mas, continuando aqui, sobre a igreja digital, o que é verdade ou não, é o que eu tô falando sobre a questão de Deus estar onipresente, onisciente. Deus está determinando o que é verdade porque não tem outras formas de determinar. Não tem outras formas da gente saber por quê. Não existe ciência, não existe experimento. Quem determina se, por exemplo, a água da chuva a gente pode beber? Só tem um jeito de saber, a igreja que vai saber, porque não tem uma ciência, não tem como você fazer um experimento, um estudo para saber se isso é verdade. A igreja basicamente ia definir se dá para beber ou não. E o conhecimento da população era baseado em crenças religiosas e lendas populares. E aqui eu coloquei só algumas imagens, só para ambientalizar vocês, porque eu sempre estudei muito literatura tentando me imaginar no contexto. E se eu fosse uma escritora, o que eu estaria escrevendo? Então, assim, eu até coloquei o próximo slide sobre quem escrevia, mas basicamente, para você escrever, você tem que saber ler. Então, quem sabia ler eram os clérigos e alguns nobres. E aí, como é que era esse negócio da escrita? Quem escrevia? E qual ambiente eles estavam enquanto escreviam? Então, se eram clérigos, eles estavam em mosteiros, normalmente, até nas primeiras faculdades, que eram mosteiros, que eram exclusivas para clérigos. E se era um nobre, estava dentro do castelo, convivendo com os servos, mas separados. Então, estava dentro do castelo. Os servos, eles ficavam aos redores dos castelos. Tinham meio que cidades, assim, tá vendo dentro das muralhas? Mais para frente, nessa beira das muralhas, surgem os burgos. Mas dentro da muralha, tinha, às vezes, as feiras. E aí, essa é a imagem, mais ou menos, vocês podem ter de uma feira, quando eu falo, né? De que, imagina esse tumultuado de gente tentando vender, e também tinha os artistas querendo vender a arte para ganhar os trocados. E esses artistas que tentavam vender as suas artes é quem mais estava divulgando as trovas, que eram as principais produções literárias do trovadorismo. Só que aí eu pergunto para vocês, esses trovadores sabiam ler?
Não, eles não sabiam. Quem sabia ler era basicamente os nobres e os clérigos, mas eles decoravam as canções e eles decoravam os textos e ficavam cantando e atraíam multidões para dar dinheiro para ele. Mas por que eles decoravam? Como é que eles decoravam o texto inteiro? Por causa que tinha muita rima, porque aquela questão da musicalidade é muito forte nesses textos. Então é basicamente uma canção, é muito fácil decorar, porque eles basicamente cantavam. Vocês não decoram uma letra de uma música muito facilmente? É basicamente o que eles faziam. Para eles era uma espécie de música, mas que estavam contando uma história. E era a forma deles divulgarem a arte, né? Porque eles não poderiam estar lá lendo. A gente vai ver mais para frente, no humanismo, a gente tinha pessoas que não eram nobres, que sabiam ler, mas elas estavam lendo, e eles liam, declamavam, só que nos castelos. Não ainda era nem para a população, era ainda nos castelos. Só que quem fazia isso não era necessariamente os nobres. Esse tipo de declamação, de poesia que era feita para ser declamada nos castelos, nos palácios, é a chamada poesia palaciana. Mas isso é do humanismo. Eu estou falando agora de uma época que a maior parte da população era analfabeta, não sabia ler, e que a principal produção eram as trovas, que é basicamente cantigas, que são poesias em que a parte musical está bastante exacerbada, está bastante forte. Você lê aquilo como se fosse realmente uma música, por causa que era o que a pessoa conseguia decorar. Então, eu peço que vocês fiquem mais ou menos na cabeça como é que era essa ideia, mais ou menos, de contexto social do feudalismo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre quem escrevia, que é basicamente o que eu já falei, mas eu vou adentrar um pouco mais sobre isso, e as produções, e depois já entrar no humanismo. Eu acho que talvez até na próxima aula a gente consiga falar de classicismo, mas eu não tenho certeza. Ah, vai até às 20? Ah, meu Deus, e eu achando que era até às 19h45, é porque quando eu faço a outra é até às 20, até às 19h45. Então, dá para fazer o. Dá para continuar aqui sim. Nossa, gente, perdidíssima, desculpa. Dá para continuar aqui sim. Então, bom que vocês já estão na cabeça como é que é o ambiente que era, como é que é o ambiente de estar vivendo na Idade Média na Europa, isso é bastante importante. Lembrando, a gente está estudando a literatura portuguesa, Portugal, na Europa, e tudo que a gente está falando aqui está contextualizado em Portugal. Então, vamos lá. Quem conseguia escrever? Quem estava escrevendo as produções literárias? Os nobres, porque eles tinham muito tempo livre. Então, tipo assim, eles não trabalhavam. Quem trabalhava, tipo assim, quem dava o sustento, quem garantia a comida para eles, quem garantia, sei lá, a coberta, a roupa, não eram eles que estavam costurando. Era um camponês, era um servo que estava lá garantindo tudo isso. Então, se eles não estavam garantindo a própria sobrevivência, o que eles estavam fazendo? Eles estavam nessa questão do ócio. E isso é até uma teoria da Hannah Arendt, que depois vocês podem pesquisar, sobre a questão de que na antiguidade o ócio era supervalorizado. Então, você ser nobre era muito importante você ser uma pessoa ociosa. O que quer dizer ociosa? Ter muito tempo livre para produção artística. Tanto que um dos grandes preconceitos que os burgueses enfrentavam é que eles não tinham tempo ocioso. Eles trabalhavam o dia inteiro. Eles não tinham esse tempo ocioso. E por isso eles não eram muito bem vistos. Porque eles falavam assim, não, se vocês trabalham o dia todo, vocês não são nobres. Vocês trabalham, vocês são servos. Mas aí, com o tempo, isso foi sendo desconstruído. Mas, então, basicamente, a gente tem os nobres, que tinham muito tempo livre e escreviam. Sobre o que eles escreviam? Eles escreviam principalmente as cantigas de amor. Tá errado aqui, é amor. Que a gente já vai falar um pouco mais na frente, mas é basicamente, eles nem escreviam sobre a própria vida dele, porque a própria vida dele era tão pacata, tão tediosa, que eles tentavam se imaginar na posição de um camponês apaixonado pela senhora. Porque, gente, se você fosse nobre, principalmente homens, que quem sabia ler se você era um nobre e por acaso você sabesse ler, você provavelmente era um homem. As mulheres não sabiam ler, elas cuidavam dos afazeres domésticos. Eram obrigadas a cuidar dos afazeres domésticos. Então, o cara estava tão sem nada para fazer que ele se imaginava na posição do servo. E é apaixonado por outra mulher. Porque se ele estivesse a vida dele, basicamente, eu estou apaixonado por outra mulher, ele vai conseguir essa mulher. Porque ele é nobre, ele pode tudo, sabe? É aquela questão da hierarquia. Mas aí eles imaginam essa questão do amor impossível, idealizado e tal. E é o que eles fazem. A outra
possibilidade é nobres ou membros do clero que eram pagos por monarcas para escrever. Então, assim, é diferente. Uma coisa é um nobre que está no tempo livre, está imaginando como é que seria se ele estivesse apaixonado por uma camponesa, outra coisa é um nobre ou um membro do clero que está pago para escrever os feitos do monarca. Por que é diferente? Porque que se ele está sendo pago, ele provavelmente vai ressaltar as características boas do monarca. Vai falar assim, não, ele foi incrível, né? Esse cara arrasou, foi maravilhoso. Não, ele chegou na guerra, o adversário não teve nem chance. Foi assim, meia hora já acabou a guerra porque ele definiu. Então, assim, é a verdade? Provavelmente não, por causa que eles davam uma exagerada, eles tinham um viés tendencioso, só que eram textos com bastante importância histórica. Então, basicamente, os historiadores dos reis do período medieval, eles usam muito esses textos, porque eles são textos que retratam o período da época mais fielmente, que mais retratam o período da época, porque o resto da população não sabia escrever, né? E só que tinha esse viés. Então, quando vocês estiverem lendo, tomem mais cuidado dessa questão da viés. E os outros que sabiam ler e escrever eram os religiosos, que basicamente escreviam as histórias sobre santos e textos religiosos. E lembrando que, tipo assim, nem todo texto literário era escrito na época. Tem muito texto que você fala assim, mas isso não foi escrito por um nobre. Realmente, não foi escrito. Só que virou, tipo, tradição popular. Então, se eu pergunto para você, antes de você ler o livro do Curupira e da Yara, você já sabia a história, porque foi contada para você. É uma tradição oral. A tradição oral vem antes da tradição escrita. Mais para frente foram escrever os textos. Então, tem alguns textos que estavam vinculando na tradição oral para depois irem para a tradição escrita. Sobre os tipos de produções literárias, a gente tem duas do tipo lírico, que são as cantigas, as lírico-amorosas e as satíricas, e também as do gênero épico, que são as novelas de cavalaria, os nobiliários e os cronicões. Se chama Cronicões, eu não errei. Eu juro pra vocês, foi o que eu achei. Se chama Cronicões mesmo. Sobre as cantigas líricas amorosas, tem uma diferença muito clara entre as duas, e é interessante vocês lembrarem. Eu vou dar até uma dica para lembrar. Quando a gente fala de cantiga de amor, a gente tá pensando o que é amor para vocês. Não é um trem longe, não é um trem idealizado, se amar de seu amor verdadeiro. Então lembra dessa questão, idealizado. Isso de um amor impossível, de ser muito idealizado. Quando eu falo de cantiga de amigo, vocês lembram assim, que você quer ir para casa do namorado, vocês falam assim, mãe, vou na casa de um amigo, de uma amiga. Faz essa relação, que o amigo é o namorado. E lembrando, você vai para casa da pessoa, ou seja, é um amor possível, é uma coisa mais concreta. Então, a cantiga de amigo fala de um amor mais concreto, um amor possível. Já a cantiga de amor fala de um amor impossível. Então, como eu estava falando, os nobres que estavam com muito tempo ocioso, eles começavam a produzir se imaginando na posição de servos. Mas não eram servos que estavam escrevendo. Você lê o texto e fala assim, não, quem está falando é o servo que está apaixonado pela moça do servo, pela, tipo, sei lá, a filha do senhor feudal, a mulher do senhor feudal, que eles chamam de senhora. Então tem essa questão de usar bastante o vocativo senhora para se referenciar à amada. Também é uma forma de respeitar, né? De respeito à mulher, porque ela é a senhora feudal, ela é a filha do senhor feudal. Mas não era o servo que estava escrevendo, era o nobre. E se era o nobre que estava escrevendo, ele idealizava, porque ele não estava vivendo aquilo. Ele idealiza a mulher, porque ele sabe que ele nunca vai ter uma relação com a mulher. Se ele é um servo, ele nunca vai ter realmente uma relação com a mulher. Senão ele seria morto, ele seria expulso. Então ele só idealiza, ele fala assim, gente, a mulher nesses textos é basicamente uma deusa. Ela é uma deusa, ela não tem defeitos, ela é perfeita. E por isso que eu tô falando assim, totalmente idealizados. E essa questão de sofrimento, o chamado coito amoroso, coito é sofrimento. Então, o cara sofre porque não vai amar a mulher, mas ele ama, mas ele não vai poder colocar isso, não vai poder transformar isso em realidade, porque é impossível. É uma senhora e ele é um servo. Já a cantiga de amiga é possível, tá acontecendo. Tanto que o assunto principal é você sentir saudade do amado, ou você se despedir do amado, que não é chamado de namorado, não é chamado de amante, é chamado de amigo. É só pensar, vou para casa do meu amigo. Na verdade, você tem que ir para casa do seu namorado, é só porque você não quer falar namorado, você fala amigo.
E quem está falando é a camponesa, porque, mais uma vez, os nobres, eles não queriam tratar a própria realidade, eles tratavam a realidade, tentavam tratar a realidade do outro. Mas nem toda cantiga de amigo era produzida por os nobres, tem algumas outras que ficaram famosas no dizer popular e acabaram sendo escritas mais tarde, na tradição popular, na tradição oral, e depois foram escritas. Mas a maioria, se não me engano, sim feita pelos nobres. Então, sobre a figura feminina mais real, não é descrita, tanto porque é a própria mulher que está falando, ela não se descreve, mas ela assume um papel mais real. Então, tipo assim, eu sinto saudade do meu amado. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Você pode ver nessa cantiga do amor de Afonso Fernandes, em que é a questão de senhora. Aí, desde que eu te vi, eu lutei para ocultar essa paixão. Meu Deus, ele tá muito apaixonado, ele sofre porque tá apaixonado, nunca vai se realizar. Aquela coisa, é até meio repetitivo, porque ele vai ficar falando, tô sofrendo, eu tô triste. E é isso. Essa aqui é uma cantiga de amigo, porque dá para ver que ele tá falando assim, você viu meu amigo? Que Deus que ele venha cedo. Ela sabe, ela tem uma relação já com o amigo. Você lê o texto, você já vê que ela tem uma relação com o amigo. Só que o amigo não tá lá. Ela sente saudades dele. Esse é um poema até mais bonito que ela fala com as ondas, perguntando do amigo. É bem bonito esse texto. E é bem interessante, porque assim, é um amor que é real, que tá acontecendo, só que de alguma maneira ela tá sofrendo, mas não é um sofrimento tão grande, por causa que ela sabe que pode ainda acontecer, porque ela até pergunta, nossa, tomara que ele chegue logo, porque para eu realizar o meu sentimento, que pode ser realizado. Já do amor, não, tipo, a pessoa pode estar em qualquer lugar, pode estar na sua frente, que não vai dar, você não vai poder concretizar esse sentimento. É o amor impossível, é o máximo do amor impossível que você puder pensar. Agora, sobre as cantigas satíricas, lembra que eu falei sobre as cantigas que começaram na tradição oral e depois foram escritas? As cantigas satíricas tem várias dessas. Porque quem criava, lembra daquelas feiras que eu pensei? Quem criava essas cantigas satíricas é o pessoal que estava na feira. Então eles recebiam dinheiro e falavam assim, zoa aquela menina ali. Tipo assim, sabe aquele bullying? Muito triste quem faz isso, mas pessoas que faziam bullying e que faziam musiquinha sobre a outra, falam assim, ela é feia, ela é chata. Sou péssima nisso, porque eu nunca fiz, mas imaginem esse tipo de coisa. É basicamente que é a cantiga satírica. E tem dois tipos que são muito parecidas. A de escárnio, que é quando você faz uma crítica indireta, você usa ironia, você não quer jogar na cara que é uma crítica. E a de maldizer, quer falar, você quer xingar mesmo, é usar palavrão, é citar nome. Então, você lê uma cantiga, você percebe que tem essa questão de criticar. E outra coisa, gente, é muito fácil diferenciar o trovadorismo, tá? Porque você lê, você não entende nada. Os textos é muito difícil, é um português. Se já é difícil entender o português de Portugal, imagina o português de Portugal da Idade Média. Então, assim, você já olha, você já começa a desconfiar. Quando você lê, você já desconfia que é um texto trovadoresco. Tanto que aqui, isso aqui foi meio que traduzido, eles deram uma ajeitada para ser mais entendível, mas tem algumas palavras aqui que é meio esquisita você ler, você fala assim, não, mas peraí, o que ele tá dizendo aqui? Aqui tá mais traduzido, mas se você for ler o texto original, tá muito esquisito, isso é como é que eles trazem aquela vírgula em cima, você percebe na hora. Você vê esse texto, você identifica algumas palavras, assim, alguma coisa que está falando assim, dá para ver que está falando mal de alguém, feia, fedida, sei lá, esse tipo de palavra. Eu acho que eu coloquei aqui até uns exemplos, ó, que eu falo de feia, fala de velha, esse tipo de coisa. Dá para se identificar? Se você não achar nome, não achar xingamento, então é de escárnio. Se você achar o nome de alguém, aqui, não, ele cita o nome. Cita o nome da pessoa na cara dura. Então já é de mal dizer, que é uma crítica mais direta, mais um xingamento. Aí aqui tá alguns exemplos. Olha, que ele chama de Dona Feia, ele não chama do nome da pessoa que ele estava querendo chamar, né? Aqui tem outra, que também ele tá falando mal da pessoa, só que ele não cita o nome dela. E essa aqui não, fala o nome da pessoa, fala mal. E olha o que eu falei, você bate o olho nesse texto e fala assim, não, isso aqui não é possível que foi escrito pelo menos há 2 séculos atrás. Isso aqui dá para ver esse stand de apóstrofe, esses trem esquisito. Eu, pelo menos, tenho essa facilidade. Se eu estiver viajando, me falem. Eu, pelo menos, bato o olho, eu consigo saber que não estou entendendo nada, tem uma escrita diferente. Mas é porque é uma língua antiga, né? Como a gente fala, o português é um texto que amadurece, que muda todo o tempo.
E para terminar, a gente tem as produções do gênero épico, que eram basicamente, não precisa saber qual é a diferença entre nobiliários, novelas de cavalaria e cronicões. É só saber o que era escrito. Gente, vocês lembram mais ou menos, falar assim, nossa, trovadorismo, o pessoal não sabia ler, mas ele sabe, por isso as poesias eram mais cantadas, tinham muita musicalidade. Elas poderiam ser feitas pelos nobres, falando de um amor impossível, ou tá falando de um amor possível, mas aí a visão é feminina, sobre a questão dela estar com saudade do amigo. O amigo é, na verdade, namorado, ele só não estava querendo falar namorado. E das satíricas, que pode ser de escárnio e de maldizer, que é maldizer você quer falar mal mesmo, sabe, jogar um nome na roda, falar quem você está falando. Mas não precisa saber, só saber que no gênero épico a gente tinha produções sim, só que elas eram tendenciosas, como eu falei, os nobres ou os clérigos que eram pagos para escrever, então eles tinham que dar a visão do rei, ou elas tratavam das vidas do rei também bastante idealizadas. Eu já falei aqui das crônicas da novela de cavalaria do rei Arthur, ela é bastante idealizada, para criar exatamente também a questão da ideia de nação. E sobre essa série Isabel, é uma série da Amazon Prime que eu recomendo muito para entender o período de Idade Média, o período de grandes navegações. Essa série é perfeita, é espanhola, os atores são perfeitos. Essa série é perfeita. E o que acontece é que na série, um dos personagens é um escritor, que ele é contratado pelo esse padre aqui, por esse frei, para escrever os feitos da Rainha Isabel. Só que na escrita desse cara, ele estava valorizando muito a figura desse frei aqui. Então, você lê, os historiadores fazem essas ressalvas, falam assim, os textos desse autor valorizam muito a importância desse frei aqui, porque esse frei foi o que contratou ela, foi o que contratou ele. E na novela mostra exatamente isso. A Isabel dá um jeito de pegar os textos desse cara para ler e ver que ela tava, tipo assim, que a Isabel, que é uma rainha incrível, que ela foi maravilhosa, estava sendo assim, uma simples menina que era manipulada por esse frei para fazer o que ele queria. Só que isso não é verdade. A Isabel tinha um poder importante. Essa série é maravilhosa e eu já traz um exemplo assim do que essa questão das produções épicas que é influenciada por quem paga. E agora sim, acabamos, faltando 1 minuto. Que aí na próxima aula a gente fala de humanismo. Talvez eu comece o classicismo, só que eu acho que assim, gente, eu vou postar, assim que acabar essa aula, eu já vou postar lá no Classroom uma lista de exercícios sobre gêneros literários e sobre aquela introdução de literatura. Se vocês quiserem fazer e trazerem a lista para a gente tirar dúvida, eu acho que seria uma boa, porque aí na próxima aula eu só termino o humanismo e aí eu tiro as dúvidas de vocês dessa lista. E também do simulado, gente. Pode trazer questão que tem eu sei que tem muita dificuldade, que é muito difícil interpretar poesia. Eu posso ajudar, a gente pode tentar, eu posso dar dicas para vocês de como interpretar, usando os conhecimentos que vocês estão adquirindo na literatura, que é ver aquele negócio lá embaixo, os escritores e tal. Então, é isso. A aula semana que vem eu vou dar só o humanismo e tentar fazer esses exercícios. E é isso, gente. Meu WhatsApp tá aberto também. Qualquer dúvida podem falar comigo. Vou parar aqui de compartilhar a tela. Eu vou parar de gravar, na verdade.